Ok. Renato, tudo bem? Estamos ao vivo. Ao vivo? Oba! Deixa eu liberar aqui. Muito bom. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Hoje a gente vai dar início com a palestra do professor Lupércio. Já temos aqui algumas alunas vieram prestigiar o professor, as falas do professor Lupércio. O professor Lupércio hoje vai discursar sobre a didática nesses tempos, nessa transformação, transformação quase instituída, né, devido ao isolamento e todo o trâmite que a gente passou nesses últimos meses, de transformações que a gente passou nesses últimos meses, acerca dos ajustes didáticos, metodológicos que tivemos que implementar, e cada um de nós e todos juntos, no mesmo momento, para que a aprendizagem e também a forma de se trabalhar com a aprendizagem e o conhecimento, ela fosse mais efetiva, ou fosse efetivada de acordo com as condições que a gente deparou. Não foi uma tarefa fácil, e acho que isso, por si só, já deu uma força para a gente perceber o quanto que nós temos potência para enfrentar desafios futuros, inclusive, que muitos vieram, não se tratam mais de desafios, mas de ajustes mesmo, procedimentais, que certamente a gente vai ter que adotar no nosso dia a dia. E essa reflexão é muito oportuna, no sentido de que ela é viva, ela está sendo viva, né? Nós estamos vivendo este momento. E acredito que o professor Lupércio tenha muito a dizer sobre isso, é um professor de didática da Faculdade de Santo André, entre outras funções que ele tem, outros espaços em que ele atua na discussão, não só das questões didáticas, mas questões que envolvem filosofia, envolvem questões políticas, leis, diretrizes, bases, enfim, é bastante proveitosa essa reunião, e agradeço a disponibilidade do professor, em Renato, e a gente está aqui proporcionando esse encontro gostoso neste sábado para os nossos alunos e os nossos colaboradores, tem professor aqui também, que virão nesse encontro. O professor Lupércio é doutor em filosofia, ele não quer dizer, mas ele é palmeirense, eu ia me recusar a falar isso, mas devido à diversidade de pessoas que nós vamos encontrar hoje, o professor Lupércio é um fanático torcedor, é consultor em educação, enfim, é difícil falar, é nem necessário para quem conhece falar do currículo do professor Lupércio, né? E do papel ativo que ele tem na área educacional, na área de formação, na área da consultoria,
enfim, é um parceiro de viagem, de luta, e eu tenho certeza que a gente vai ficar em boas mãos a partir de agora, com a fala do querido professor. Professor, pode dar seu start. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande encontrar vocês aqui de manhã, no sábado. E eu começo dizendo para vocês que a minha situação aqui ela é muito agradável, mas por outro lado ela também é um pouquinho complicada. Em que sentido? Quando nós estamos em algum lugar estamos entre estranhos ou falamos para as pessoas estranhas ou que não nos conhecem ou apenas ouviram falar, talvez é um pouco mais fácil. Eu aqui, a gente, por enquanto, estamos em 10 pessoas e nós temos aqui algumas alunas minhas, o que quer dizer que o que eu falar sobre didática ou sobre como dar aula na didática, elas podem levantar a mão e falar: você está mentindo, você não faz isso, o que é um problema. Então, eu vou pedir licença a elas no sentido de que a gente está falando a partir de algumas teorias, de algumas observações, de algumas análises. Não necessariamente a gente fala necessariamente do que a gente faz, porque entre o falar e o fazer existem algumas questões e algumas condições que às vezes nos incomodam, ou nos impedem, ou nos dificultam. Falo também para o Renato, para a Sandra Marius, que são colegas de trabalho, trabalham comigo já há muito tempo, me acolheram na faculdade desde que lá cheguei, e são pessoas extremamente carinhosas e afetuosas. Nem vou falar da questão profissional, porque, enfim, dispensa comentários. A Sandra, que falou antes de mim, que me apresentou, é minha coordenadora, não é? É minha chefe, mas antes de ser minha chefe, é uma pessoa que eu conheci no começo desse ano, e é uma grata surpresa para mim, não ela em si, claro que não, mas a maneira como a gente tem se relacionado, e aí a gente já começa a falar um pouquinho sobre o nosso assunto hoje, porque tanto eu quanto ela já passamos dos 30, eu acho que faz um bom tempinho. E nós nos conhecemos em fevereiro desse ano, estivemos juntos 2 ou 3 vezes e nos distanciamos por conta da pandemia. Entretanto, mesmo com a questão da pandemia, e falando remotamente, falando por vídeo, falando por chat, nós fomos, com o passar dos dias, acho eu, desenvolvendo uma afinidade, uma parceria. Nós dividimos algumas disciplinas e a gente tem uma relação, óbvio, de coordenação e de professor, porque estamos em uma instituição e assim as coisas têm que ser. E, por outro lado, a gente desenvolveu também uma relação de amizade. Então, eu não sei para ela, mas talvez ela fale mais adiante, mas para mim, talvez algo meio que surpreso. Por quê? Porque eu venho de uma geração na qual a gente acha que é difícil criar grandes amizades virtualmente, né? E a gente tem percebido que não. E por último, deixei para falar de um convidado que está aqui, que me surpreendeu muito quando entrou aqui, que é o professor Dildo. O Dildo foi meu professor, não formalmente, no sentido de ter aula com ele, não tive essa sorte, mas quando eu fazia pedagogia e comecei a estudar filosofia, o Dildo fazia parte de um grupo no qual nós tínhamos tive sorte de ter algumas aulas particulares com alguns professores de filosofia. E o Dildo foi um dos professores que me ensinou e que me ensina muita coisa. Então, quando entrou aqui Dildo, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo pensei, ai, porque falar para o meu professor. E para mim, os meus professores sempre são eternos professores. Então, essa é a minha situação aqui hoje. Falar para quem eu ensino, que pode falar você não está ensinando. Falar para quem me ensinou, que pode falar, olha, não foi assim que eu te ensinei. E falar para os meus parceiros, que vão falar, você fala, mas profissionalmente você não faz, hein, cara? Então vamos tentar caminhar nessa seara aí, tá? Esse é um pouco esse é o cenário que a gente está, então eu agradeço a todos aqui. Como estamos em poucas pessoas, se alguém quiser me interromper, por favor, se colocar alguma coisa aqui no chat, é óbvio que eu vou agradecer e a gente vai falando, mas se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade para o que vocês quiserem.
Eu vou começar usando, pedindo licença para ler uma mensagem que eu acabei de mandar para o Renato agora há pouco no WhatsApp. E você vê que são coisas novas são coisas da pedagogia e da didática na educação remota. Se nós estivéssemos presencialmente, seria muito estranho eu pegar o celular ou alguma coisa para olhar. Não há nada de errado você olhar uma anotação. Não há nada de equivocado em você olhar qualquer anotação que seja durante uma aula. Mas a gente foi criando ao longo do tempo a ideia de que professor não lê para falar, que professor não cola, não pesquisa, sabe assim, tipo na hora vai falar, vou pegar meu caderno, minhas anotações. Isso é coisa de seminário, coisa de faculdade, coisa de aluno, digamos assim. E a gente, como professor, quando os alunos vão fazer um seminário, nós falamos assim: olha, tenta não ler, tenta não ficar fazendo anotações, tenta ter as suas coisas na memória. Agora, no modelo remoto, a gente pode estar aqui falando, né, com o. Ai, Rose, só piora, Dildo. A Rose também está assistindo, manda um beijo para ela. E aí, obrigado. E aí, o que que acontece? A gente olha aqui, eu posso perfeitamente ler enquanto falo com vocês. Então, 15 minutos antes da gente começar, eu fui olhar meu Facebook e aí apareceu aquelas mensagens do Facebook há 5 anos, há 3 anos, há 6 anos. E aí apareceu a seguinte mensagem há 6 anos do Facebook. Em 2014, no dia 29 de agosto, eu escrevi assim: preparando minha aula de hoje. E aí tem uma citação de um filósofo que eu estudei durante a minha graduação e eu estudei muito no TCC por conta do trabalho que eu fazia de filosofia com crianças. E foi esse trabalho que me aproximou, por exemplo, do professor Dildo e agora da Rose que está nos assistindo aqui, esposa do Dildo. E que foi aí que o Dildo deu aula para mim. E esse filósofo se chama Matteo Lippmann. E o Lippmann diz o seguinte: para mim, eu vou ler com uma certa lentidão, tá, para vocês me acompanharem. Para mim, a coisa mais interessante do mundo é o pensamento. Eu sei que uma porção de coisas também são muito importantes e maravilhosas, como a eletricidade, o magnetismo e a força da gravidade. Mas, embora a gente compreenda essas coisas, elas não podem nos compreender. Portanto, o pensamento deve ser uma coisa muito especial. Se pensamos sobre a eletricidade, podemos compreendê-la melhor. Mas quando pensamos sobre o pensar, parece que compreendemos melhor a nós mesmos. Então, olha só, é, eu mudei um pouco do que eu ia falar para vocês e repensei um pouco da minha fala quando 10, 15 minutos atrás vi essa mensagem do Lippmann. Na verdade, assim, não que ela mudou a minha fala e mudou a abordagem que eu tenho para tratar com vocês, mas ela deu uma roupagem um pouco talvez mais robusta, porque eu dividi o nosso tema em três: novas perspectivas de didática no ensino superior, da educação remota. Então, quando a gente divide em três, eu vou até riscar aqui na minha anotação: novas perspectivas. E aí eu vou fazer peço para que vocês me acompanhem numa reflexão sobre a palavra novas. Novas perspectivas. Eu tenho tido a sensação, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de educação remota, nesses tempos de tecnologia, que a gente parece que está num afã para o que virá depois, falando toda hora do novo normal. Em alguns lugares você vê programas chamados, sei lá, o mundo pós-pandemia, vida pós-pandemia. Parece que nós estamos criando uma expectativa, ou estamos criando a impressão de que nós teremos um novo mundo, um novo jeito de viver, um novo jeito de ensinar, um novo jeito de pensar. Como se nós fôssemos virar o mundo quase que de ponta cabeça ou redescobrir algumas coisas. Talvez a gente deva colocar isso a partir de um olhar um pouco mais cuidadoso. Primeiro, porque tudo sempre é novo. Quando nós falamos novas, parece que nós vamos descobrir
ou fazer um lançamento de alguma coisa que vai mudar completamente a nossa maneira de ver, nossa maneira de pensar. Nossa maneira de ver, nossa maneira de pensar, nossa maneira de ensinar, nossa maneira de abordar. E isso não necessariamente é verdade. Por quê? Porque tudo sempre é novo. Talvez um dos grandes erros em educação, talvez um dos grandes equívocos, talvez a palavra erro não seja melhor, mas talvez uma armadilha em educação, é o fato de que a gente tenta encontrar sempre a melhor maneira. E ela é uma armadilha, porque encontrando a melhor maneira, a gente tende a repeti-la. Ao repeti-la, certamente erramos. Olha que situação engraçada, paradoxal. Nós tentamos sempre encontrar a melhor maneira de ensinar, a melhor maneira de compartilhar, a melhor maneira de dialogar. Ao encontrarmos, temos naturalmente o ato ou a prática de fazer o mesmo, porque deu certo. E ao fazermos o mesmo, ela tende a não dar certo. Pelo fato óbvio que as pessoas são outras, que os momentos são outros e que os contextos são outros. E aí, quando nós pensamos, por exemplo, em olhar para a educação e olhar para as didáticas e falar novas perspectivas, talvez signifique dizer o seguinte: por quais caminhos e por quais trajetórias eu acesso as pessoas? Como as pessoas podem ser acessadas? Eu vejo notícias e vejo informações no Facebook e no Instagram constantemente. Toda hora aparece para mim alguma coisa de uma memória de 2 anos atrás, 6 meses atrás, um tempo atrás, enfim, toda hora aparece. Hoje fez diferença. Por que de hoje eu parei e li? Por que de hoje eu parei, li, printei a tela e mandei para o Renato? E aí eu falei, Renato, será que tem como depois a gente compartilhar isso com as pessoas que estão vendo? Mas aí, falando com o Renato, um pouco antes da gente começar aqui, eu mesmo disse a ele, não, vamos fazer diferente, eu vou ler. Porque ela foi muito significativa para mim. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para não entender que nós vamos descobrir alguma coisa nova a cada momento. Porque as coisas novas, na verdade, o mundo muda constantemente. O que a gente precisa cuidar é com o nosso olhar de perceber isso, o nosso olhar de perceber essa mudança e encontrar traços de novidade naquilo que aparenta uma certa mesmice. Encontrar traços de possibilidades de criação diferente. Porque a gente pode pensar a partir de ferramentas tecnológicas, ou então a gente pode pensar a partir daquilo que faz com que uma pessoa desenvolva certo interesse, certa curiosidade ou engajamento. Hoje, quando nós falamos de rede social, e aí vamos tentar fazer um pêndulo entre as linguagens mais novas e as linguagens tradicionalmente consagradas na educação. Hoje, quando nós falamos de rede social, o que se busca é engajamento. Pouco importa quantas visualizações eu tenho em alguma coisa que eu posto. É óbvio que quanto mais visualizações, melhor. Mas o que me interessa é engajamento. Pessoas que curtem, pessoas que comentam, pessoas que compartilham. Engajamento significa dizer que alguma coisa faz diferença para quem lê, para quem vê, que a pessoa se envolve com aquilo e que, por conta desse envolvimento, a pessoa tem aí a possibilidade de compartilhar, discutir, refletir, se aprofundar, comprar, vender, enfim, divulgar. Se a gente voltar a mais de um século, em Dewey, por exemplo, que foi um dos grandes pensadores da educação, que vai fundamentar muito do que a gente acredita, principalmente na área da educação com experiência, com significado, ele talvez não use necessariamente a palavra engajamento. Mas o que Dewey dizia no momento em que a educação deve fazer
diferença na vida das pessoas e ser significativa, provocar o que ele chamava de experiência, levando em consideração o fato de que algo que se ensina tem lugar na vida real, tem sentido, tem significado e tem conexão com as histórias antigas e com aquilo que a gente entende como importante para nós nos engajamos. Então, o que eu quero dizer aqui é que, quer com a tecnologia, quer no mundo virtual, quer na educação remota, ou quer na educação mais antiga que a gente possa imaginar, a gente se interessa por aquilo que faz sentido para nós. Então, hoje eu me interessei por uma postagem que vi no Facebook porque ela faz sentido para mim, porque ela foi importante num determinado momento, porque ela conversa com o que eu estou falando com vocês aqui, ela dialoga diretamente com o que eu falei, e ela tinha uma conexão e tem uma conexão extrema com o que eu de fato acredito em educação. Então, eu poderia ter encontrado esse texto no Instagram, poderia ter encontrado esse texto no Facebook, poderia ter encontrado numa revista, ou aberto aqui um livro velho e de repente visto uma anotação que eventualmente eu teria feito para uma cola, por exemplo, para um trabalho ou por uma apresentação. Então, o que eu tenho percebido é a quantidade cada vez maior do uso da palavra novas tecnologias, novas perspectivas, nova educação. E coloquei esse nome exatamente de uma maneira provocativa, para a gente começar a pensar assim: será mesmo que é novo ou é apenas uma ressignificação? Será mesmo que nós estamos vendo de uma maneira? Será mesmo que é novo no sentido de que eu estou inovando? Há uma diferença entre novidade, né, novo e inovação. Né? Novo é aquilo que, de certa forma, não existia. E inovação é quando você transforma alguma coisa que já existe. Então, é muito provável que talvez seja mais adequado nós falarmos algumas inovações na educação. Só que tem uma questão que ela continua sendo fundamental e relevante, que é assim: como é que, de alguma maneira, nós podemos fazer com que as pessoas se engajem pelo aquilo que nós estamos falando, que o que nós estamos compartilhando possa ser algo que produza algum tipo de resultado e que produza algum tipo de possibilidade de engajamento e de significado. E isso nós só conseguimos se nós colocamos as coisas na vida real, se nós colocamos as coisas ao serviço da solução de fato de problemas. E a gente percebe isso, inclusive, no âmbito da formação de professores. Eu venho trabalhando com formação de professores, não apenas nos cursos de pedagogia, mas em formação continuada de professores que já lecionam, que já atuam. E hoje faço parte de um programa no qual a gente vem trabalhando avaliação por competência, construção de rubricas, enfim, uma série de outras coisas. E a gente vem trabalhando também em parceria com alguns colegas, com algumas tecnologias e metodologias para o ensino. E aí, por exemplo, algumas coisas que se tem falado, algumas coisas que se tem treinado, ou algumas coisas que se tem apresentado, são ferramentas, por exemplo, como Kahoot, né? Vocês aqui devem conhecer. Você cria algumas perguntas, cria uma pergunta, compartilha com as pessoas, e as pessoas têm lá múltiplas escolhas para responder, ou algumas ferramentas. Você pode dinamizar um pouco mais, um pouco menos, mas em linhas gerais é isso que acontece. Você tem ferramentas como o Mentimeter, por exemplo, que é uma ferramenta que você compartilha com os alunos, um aplicativo, um site que você compartilha com os alunos ou com as pessoas que estão participando de uma reunião, seja ela qual for, e elas respondem algumas perguntas, construímos nuvens de palavras, construímos gráficos, construímos uma série de coisas. No âmbito da avaliação, você pode usar, por exemplo, o Socrative, que é uma ferramenta, enfim, que é uma ferramenta do Google e que você pode trabalhar com essa ferramenta para fazer múltiplas possibilidades de avaliação. Mas eu fico imaginando, e essa semana a gente estava falando exatamente sobre isso, um professor de matemática. Um professor de matemática que tem dado aula no ensino médio, por exemplo, ele vem, neste momento, dando aula aí na ordem que estava antes, sei lá, 8 aulas por semana, 7 aulas, 10, não sei quantas aulas por semana um professor de matemática dá exatamente no ensino médio, mas são muitas. Quantas vezes ele vai usar essa ferramenta com os alunos? Quantas vezes os alunos vão ter que conectar alguma situação para fazer esse tipo de conexão com o aluno, com o professor, no qual
síncrona, né? De uma maneira síncrona eles possam participar de um jogo. Eu não estou, obviamente, aqui, neste momento, dizendo que ele é ruim, que ele é bom, não estou entrando nesse mérito. O que estou entrando no mérito aqui é o que de fato chama a nossa atenção. O que de fato chama a atenção de um aluno e faz com que um aluno participe, ou que um ser humano participe de qualquer coisa. Por que nós paramos para ver novela? Eu sempre falo isso quando falo, por exemplo, sobre metodologias ativas e perspectivas na didática da educação remota. Por quê? Nós paramos para ver novela porque a novela retrata muito da nossa vida. Nós nos vimos representados na novela. E alguma coisa nos incomoda, porque ela conversa com a vida real, conversa com os nossos valores. Quando nós saímos de pandemia, talvez vocês vão se lembrar, nós estávamos assistindo, quem estava assistindo, né? A novela, salvo engano, a novela Amor de Mãe. E estávamos ali todos assistindo a novela, ou enfim, de novo, quem gosta de novela ou quem pode assistir. E aí a novela, por um motivo óbvio, parou de ser gravada, tal qual nós paramos de trabalhar presencialmente. Então, a, a emissora que transmite as novelas passou a transmitir algumas novelas gravadas antigamente, ou há algum tempo atrás. E no âmbito da novela que passa lá depois do jornal, está aparecendo a novela Fina Estampa. Então, para quem está acompanhando, sabe do que eu estou falando aqui, a gente está acompanhando a disputa e a briga entre a Teresa Cristina e a Griselma. E tem lá o mordomo da Teresa Cristina, que é o Clô, que é um homossexual, com alguns estereótipos que nós achamos, enfim, engraçado em alguns momentos, algo parecido. Continuamos assistindo a novela com o mesmo encantamento, com o mesmo engajamento, com o mesmo envolvimento que nós assistíamos à anterior. A anterior feita com câmeras muito modernas, com recursos tecnológicos muito modernos, com iluminação, som, enfim, muito mais avançados do que a que está passando agora. Entretanto, o nosso envolvimento, o nosso gosto, nosso querer saber o que vai acontecer, e ainda essa, muitas vezes a gente já pode até saber o que vai acontecer, porque você coloca no Google, o final está lá, a novela já foi. Mas nós continuamos assistindo. Por quê? Porque, em que pese o fato das tecnologias da novela anterior serem muito mais novas do que das tecnologias da novela atual, no sentido, parece a frase meio estranha, mas vocês estão entendendo o contexto que eu estou falando, o cerne da questão é o que está sendo dito e qual é o enredo da história que me leva para dentro dele. Com isso, o que eu estou dizendo é que aí a gente vai caminhando para didática, que é a outra palavra do nosso título, né? Novas perspectivas para didática. Então, aí isso nos leva para a didática. Isso nos leva para pensar qual é a didática que nos interessa, qual é a didática que nos encanta. E aí, talvez, não necessariamente a gente está aqui nem para agradar, nem desagradar, e nem para concordar, nem discordar. Eu estou quase que pensando alto, e vocês, lamentavelmente, por um lado, ou de uma maneira meio até punitiva, tem que me ouvir se quiserem. Estou quase que pensando e falando para mim mesmo. Mas aí a gente começa a pensar o seguinte: será que nessa nova didática, será que neste novo modelo, coisas como as avaliações que nós tínhamos anteriormente, até outro dia, né? Os controles de presença e de frequência que nós tínhamos anteriormente, fazer chamada, enfim, talvez para alguns professores valha, para outros não. Eu particularmente tenho visto isso de uma maneira muito particular. Lá na minha casa tem dois jovens, né? Minha filha e meu filho, os dois são universitários. É curioso porque a minha filha fica lá na frente da câmera, na frente do computador, e ela fala, sabe? Ela fala com a professora, outras meninas falam, e é uma falação tremenda. Eu olho para a professora dela, assim, à distância, e penso, meu, essa professora deve estar muito feliz, porque a galera está falando pra caramba. Por outro lado, eu olho para os professores do meu filho, meu, eles ficam falando a noite inteira. E aí, de vez em quando, eles falam assim: tem alguém me ouvindo? Alguém está aí? Vocês estão aí? Eu também faço isso. Isso tem gerado um incômodo muito grande em muitos professores. Muito grande em muitos professores.
Talvez a gente vai ter que pensar numa didática mais enxuta. Complicado pensar isso, porque nós estamos falando de questões que envolvem valores. Quanto um aluno paga para estudar? Valores, quanto um professor recebe para dar aula? Valores, quanto custa para manter uma plataforma educacional ou uma sala de aula que comporte 50 pessoas? Talvez se nós tivéssemos que caminhar para um ensino híbrido, que eu acho que é o caminho, eu acho que nós caminharemos para um ensino híbrido, quem sabe nós vamos ter que rever aulas das 7 da noite às 10h30. Quem sabe teremos que rever aulas das 8 da manhã às 11h30 da manhã. Porque certamente o que antes demorávamos 2 horas para falar, agora falamos em 45 minutos. Porque nós tínhamos interrupções, porque nós tínhamos brincadeiras, porque nós tínhamos conversa, porque nós tínhamos perguntas, porque nós tínhamos olhares, e porque nós tínhamos um encantamento da relação próxima, que é marcada por uma série de intempéries que faz com que a aula pare, comece, volte, desvie, vai para cá e vai para lá. Agora, quando eu começo a falar tal qual comecei há meia hora atrás, e em nenhum momento nenhum de vocês pediu para ir ao banheiro, em nenhum de vocês, em nenhum momento caiu uma caneta no chão, ou quem chega depois apenas entra, e quem sai, sai e volta, e o jogo segue, e a minha fala continua, nós, professores, temos percebido que as nossas aulas têm sido muito mais conteudistas. Nós temos percebido que nós precisamos falar muito mais. E olha que coisa peculiar. Nós passamos os últimos anos colocando em perspectiva, colocando em xeque a aula puramente conteudista. Porque entendíamos e compreendemos que a gente constrói coletivamente, o que a gente chama de construtivismo, que a gente constrói conhecimento num jogo dialógico, não dialético, entre aluno e professor. Mas neste momento, na educação remota, a gente não necessariamente está conseguindo isso. Talvez nós estamos muito mais apresentando do que compartilhando. Porque compartilhar, nós aprendemos ao longo do tempo que tem muito a ver com estar próximo e com estar juntos, e ouvir, ler, olhar nos olhos. Então, quando nós falamos novas perspectivas da didática, quem sabe nós possamos pensar assim também, novas perspectivas do aprender. Penso que a educação, se caminhar para o ensino híbrido e a educação remota, ela precisa de uma mudança de mindset, de maneira de ver, de maneira de pensar, não apenas nossa como professores, mas dos alunos também. Porque aprender, educação, há um autor argentino, Juan Manuel Pozo, que fala isso, educação é uma dança que é igual ao tango, é uma dança que se dança junto. Você pode até ver pessoas dançando tango separadamente, mas é ridículo. Tango é uma dança de dois. E a educação não existe de uma maneira unilateral. Por isso que nós temos percebido também muitos alunos migrando do presencial para o EAD, porque entendem que agora a gente está no EAD. E aí, quando vai para o EAD, percebe que há um choque, porque o ensino EAD, estricto sensu EAD, ele é um ensino notadamente assíncrono. Você tem material, aí você acessa, faz uma atividade, posta, depois vem o material, você acessa, posta. Agora você sentar frente a um computador, ou pegar o seu smartphone e ficar olhando para o professor e vendo alguém falar, e manter-se concentrado nisso, envolve também uma ação do aluno. A gente discute muito, e há quem discuta muito aquela expressão ensino-aprendizagem. Há quem acredite que se há ensino, há aprendizagem. Existem aqueles que não, que entendem que o ensino é uma ação e a aprendizagem é uma outra ação. E que se não houver ação e não reação, ação dos dois lados, fica um pouco difícil das coisas acontecerem. E para nós, enquanto professores, talvez a questão principal, e é muito isso que eu gostaria de deixar claro para vocês, pelo menos a minha perspectiva, e nesse sentido, as minhas alunas que estão aqui provavelmente não me deixarão mentir, pelo menos não sozinho, é que eu continuo acreditando, e talvez eu esteja equivocado, mas eu continuo acreditando que o que de verdade é significativo e engaja são histórias.
que o que de fato é significativo e engaja é o fato de que alguém fala para mim e eu me sinto motivado. Quando nós falamos de didática, né, novas perspectivas da didática. O que é didática? Quando eu fazia pós-graduação em didática, eu tinha um professor que falava que didática é algo indefinível, inexplicável. Aí ele ficava em silêncio, e depois que ele ficava em silêncio, ele ainda voltava e dizia assim: inexistente. E aí a gente olhava e falava: meu, mas como você está falando que é algo inexistente se você dá aula de didática? E aí ele dizia algo assim que eu nunca, eu não esqueci, não sei nunca, porque a gente vai ficando mais velho e vai esquecendo as coisas. Mas ainda hoje lembro bem quando ele dizia, por exemplo, ele fazia um comentário sobre um culto, uma missa, o que quer que seja, lá na igreja. Sem entrar no viés religioso, sem entrar em nenhum juízo de valor aqui, obviamente, com todo respeito. Mas ele falava: você vai a um culto, um bom culto, né? Ou uma missa, uma boa missa. E o cara fala sobre desemprego, o cara fala sobre briga, ambição, traição, doença, é, divergências, expectativas, vícios, morte, nascimento, casamento. O cara fala sobre tudo. Aí a gente sai dessa missa, a gente sai desse culto e fala assim: o cara falou para mim. É lógico que ele falou para mim. Você é humano, ele falou dos problemas humanos. Então você se viu representado. Então eu posso ficar falando aqui por muito tempo. E quando eu falo assim, olha, tá difícil para um professor dar aula das 7 da noite às 10h30, e tá difícil para um aluno ficar prestando atenção das 7 às 10h30, se isso acontece com algum de vocês aqui, você fala assim, putz, é verdade, meu, isso tem todo sentido, porque isso acontece comigo. Se eu falar para você assim, olha, meu, o cara vai na igreja e na igreja o padre ou o pastor ele fala as coisas que dizem respeito à vida da pessoa, a pessoa vai dizer assim, puta, aí você vai falar, ó, o Lupércio tá certo, o Lupércio está falando uma coisa que acontece. É esse tipo de situação que a gente vai chamar de didática. Quando nós conseguirmos, de alguma maneira, apresentar ou compartilhar um conjunto de saberes de forma a ele fazer sentido e ancoragem no que a pessoa já tem. E percebe que nós não estamos falando de educação remota, nós estamos falando aí quase que de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. Então a gente vai caminhando pensando no seguinte: olha, espera um pouquinho. A nova perspectiva na educação remota pressupõe o quê? E aí caminhando para o final já, né, da nossa da frase. Nova perspectiva da didática na educação remota. Educação remota significa é, tecnologia. Não. Educação remota significa distância. Educação remota significa talvez no seu tempo. E aí a gente está com um problema hoje. Porque qual era a característica original da educação à distância? Dentre uma das principais características, qual era uma das principais características e o que a gente vendia como educação à distância? A gente vendia que a educação à distância possibilita você estudar no seu tempo e no seu momento. Quantas pessoas vão para a educação à distância porque trabalham, por exemplo, em empresas que trabalham por turnos, trabalha de manhã numa semana, de tarde na outra semana e de madrugada na outra semana. Então essa pessoa caminhou para a educação remota, porque ela poderia dar o seu tempo. Quando nós vamos para o ensino virtualizado, tal qual nós estamos hoje, mas que não tem o seu tempo, tem aula, tem horário de aula, das 7 às 10, das 8 às 11, você tem que acompanhar. É na tecnologia que a aula se dá como interessante? Não, não necessariamente. Também com, mas não necessariamente. Porque quando a gente está desesperadamente querendo assistir um jogo de futebol de Copa do Mundo, a gente para assistir esse jogo de Copa do Mundo na televisão, na vitrine das Casas Bahia. A gente vê o jogo no nosso celular. A série que me interessa, eu fico vendo no metrô. Pouco importa se eu vejo numa televisão smart de 50 polegadas ou se eu vejo na tela do meu celular no metrô. O que importa é que eu quero saber o que aconteceu no último episódio da Casa de Papel. E esse despertar de curiosidade, esse enredo que se conta e que faz com que eu queira assistir a próxima vez, que eu queira assistir o próximo episódio,
ele é construído a partir do da minha relação de proximidade e de afeto construída com os personagens da série. Então, eu tenho percebido um equívoco grande de muitos professores e de muitos alunos também em querer colocar na tecnologia a solução ou a salvação da lavoura ou a essência da sua aula. Né? Exatamente, Gabriele. A gente maratona sem perceber que passou a hora. E aí você desconsidera que você está desconfortável, que você comeu bem, comeu mal, enfim, você comeu pipoca lá enfim, e o que quer que seja. Então, você é a nossa relação. Então, a didática, novas didáticas da educação, novas perspectivas da didática na educação remota, na verdade, é uma palavra e uma frase, né, um título que a gente colocou aqui, como quase que uma provocação para vocês. Quase que uma provocação assim, o cara vai me ensinar quais são as novas perspectivas na educação remota. E aí, assim, quais são as novas perspectivas? Na verdade, são perspectivas renovadas. A cada novo aluno, as perspectivas são renovadas. Eu preciso contextualizar melhor os meus exemplos, eu preciso contextualizar melhor a minha problematização, mas os significados e os conhecimentos continuam os mesmos. Por exemplo, eu estou, essa semana, numa turma de pedagogia das meninas que estão acompanhando aqui, a gente começou a ler Edgar Morin, um dos tópicos apenas. E a gente nós já vimos isso em outro momento. A diferença é que agora nós estamos à distância. Mas os meus exemplos precisam ser outros. As minhas histórias precisam ser outras. E é exatamente aí que reside um desafio gigantesco, né? Que reside um desafio gigantesco para nós, professores, porque nós temos novas gerações, ou então pessoas que são, mesmo sendo as mesmas, vão se transformando com o passar do tempo. Então, quando a gente pensa assim, educação remota existe há muito tempo. Tem pessoas aqui, eu acho que estão nos acompanhando, que quando eram, assim, que a educação remota é anterior ao nascimento delas. Talvez até eu mesmo. Por conta das cartas, Instituto Universal Brasileiro, sempre teve educação remota. A educação continua sendo síncrona. Neste modelo que a gente está agora. Né? O que nós estamos discutindo é a educação que não se dá em tempo diferente, mas se dá no mesmo tempo. Então, na medida em que nós estamos no mesmo tempo, o que faz a mediação entre nós é a tecnologia. Mas a gente ainda precisa ouvir, a gente ainda precisa falar. Ainda faz uma falta tremenda escutar o outro, né? Ver o que o outro pensa, ver a discussão do outro. Então, essa é a questão que, de alguma maneira, nós, professores, temos que estimular. Se a gente vai criar numa nova perspectiva de didática, e aí agora de uma maneira provocativa, tá? Se a gente vai criar, exatamente, Renato, a gente já fazia isso. Se talvez ao longo de um semestre eu vou criar, ao longo de 10 aulas, 10 atividades, valendo um pequeno percentual de ponto, para que esse aluno tenha algum tipo de engajamento, participação na minha aula, não sei. Isso pode ser coercitivo? Para alguns, sim. Isso pode ser impositivo, porque a gente vai colocar em perspectiva a ideia de que avaliação não avalia nada, prova não prova nada, enfim, tem todas aquelas discussões que a gente sabe quais são, porque nós somos aqui todos da educação, ou quase todos. E as críticas que a gente faz dessa condição. Agora, o que vai fazer com que o meu aluno me ouça é exatamente a minha capacidade de contar histórias. E aí o Estevão traz uma coisa aqui, que enquanto eu li aqui, Estevão, né, o Estevão foi meu aluno na pós-graduação, né, um prazer te ver aqui. O professor precisa saber contar histórias, o que faz falta que faz de uma aula uma boa aula é a maneira como é contada. Eu me lembro, e aí talvez vocês, caminhando para o nosso final aqui, a gente já pode dar umas derrapadas, né? Eu me lembro, quando eu era jovem, faz tempo isso, a minha mãe ouvia um programa policial que eu detestava. Talvez os mais antigos aqui vão lembrar e vão rir. Minha mãe ouvia Gil Gomes. Meu, era um programa policial que eu acho que era o precursor do Aqui Agora, do Cidade Alerta, sabe? No rádio. Era do tempo das telenovelas. Eu odiava aquilo. Mas olha que estranho, olha que peculiar. Eu odiava aquilo
mas eu lembro daquilo até hoje. Porque aquilo, de alguma maneira, era tão empolgante, era tão assim, ele falava de uma maneira tão significativa. Então, é contar história. O que nós queremos é ouvir história. O que os alunos querem é ouvir história. Tem uma, de novo, né? Já que nós estamos em poucas pessoas aqui, vou tomar algumas liberdades. Tem uma aluna aqui que eu não conheci pessoalmente, mas que eu estou dando aula, que é a Gabriele. Gabriele é minha aluna lá na outra universidade que eu dou aula à noite, do curso de administração, se eu não me engano. E nunca vi a Gabriele pessoalmente. Nem mais alta, nem mais baixa, nem mais magra, nem mais gorda. Enfim, nunca vi a Gabriele pessoalmente. Talvez ela tenha me visto. É mais fácil eu não ver um aluno no meio de milhares do que um aluno não ver um professor. Mas a gente começou a ter aula agora. E assim, a gente conversa muito pela aula. Mas porque nós criamos conexões. A função de um professor não é outra que não criar conexão. Então, assim, se vocês vêm para cá, ou se nós vamos para qualquer lugar pensando assim, eu vou aprender uma tecnologia, uma ferramenta, isso vai salvar minha aula remota? Não. Eu acho que, assim, qual é a nova perspectiva da didática na educação remota? É relembrar para nós, professores, que as nossas histórias são a essência do nosso trabalho. E aí, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque alguns professores, no presencial, colocaram a essência do seu trabalho num PowerPoint muito bem feito. A essência do seu trabalho numa apresentação muito bacana. A essência do seu trabalho numa dinâmica de grupo que todo mundo brinca, que todo mundo vai para cá, que todo mundo vai para lá, ou em um texto que você coloca 3 ou 4 perguntas. Então, essa educação remota que nós estamos hoje, na verdade, ela nos incomoda, ela nos provoca profundamente. Por quê? Porque ela está mostrando para mim que eu tenho que estudar muito mais do que eu estudava, porque eu tenho que falar muito mais e saber muito mais. E nós, professores, estávamos muito, talvez, repetidores. Né? Talvez, estou fazendo uma provocação aqui. E nós, talvez, estávamos deixando de contar histórias. Tá? Talvez nós estejamos deixando de contar histórias. Eu vou lembrar, por exemplo, uma situação que talvez algum de vocês já tenham passado aqui. Quantos professores, quantas vezes nós vemos, e eu também não sou diferente, sou professor, quantas vezes nós vimos professores fazer o seguinte: gente, um livro tem 10 capítulos, 10 competências de ensinar para a EP Renault. Um livro tem 10 capítulos. Nós vamos separar a turma em 10 grupos e cada grupo vai apresentar um capítulo. Cansamos de ver isso. Talvez a educação remota não permita. Talvez na educação remota isso não funcione. Nós dávamos aula para 50 pessoas na sala de aula, quase que de uma maneira unificada. Agora a gente precisa começar a pensar que alguém está vendo no Facebook, que alguém está vendo no Note, e que alguém está vendo no tablet, e outro está vendo no celular. Agora eu preciso pensar, quando eu vou compartilhar um jogo, quando eu vou compartilhar um vídeo, que alguém está usando Wi-Fi e alguém está usando 3G, 4G, ou está roteando a internet do vizinho. Então, os problemas que nós tínhamos daquele aluno que não levantava a mão, daquele aluno que eu não percebia, daquele aluno que não via, agora eles só estão mais claros. Então, eu penso que a pandemia trouxe para nós muitos problemas e muitas dificuldades. Porque a vida traz problemas e dificuldades. Mas a pandemia trouxe para nós também muitos puxões de orelha. Quantos professores nós vemos por aí que projetam um PowerPoint numa tela, leem o PowerPoint, olham para os alunos e falam assim: bom, acho que está claro, né? Acho que está muito claro, não tem muito o que falar, né? Para este aluno, para este professor, a pandemia tem sido um tremendo puxão de orelha, porque eu estou tendo que verdadeiramente falar. Vocês estão me ouvindo. Nós clamávamos por silêncio na sala de aula. E hoje nós temos o silêncio. Entretanto, é um silêncio que grita. Porque a gente começa a perceber que é o seguinte: que tipo de silêncio eu queria? Quanto acolhedor eu sou para a crítica? Quanto acolhedor eu sou para o contraponto? O quanto a minha aula é provocativa para que o aluno me interrompa durante a minha fala?
e coloque o que eu estou falando em perspectiva e me critique e que a gente construa juntos. Quantas vezes eu coloco um plano de ensino, por exemplo, numa projeção, com 30 pessoas olhando, e a gente olha aquilo ipsis literis com todo cuidado. Agora não, agora o aluno está olhando muito mais, porque ele está num caminhar muito mais para e passo. Então eu penso que a nova didática no ensino superior, na verdade, não é uma nova didática, é o chamar a atenção exatamente para o que nós de fato somos. O professor nada mais é do que um contador de histórias. Porque todo conhecimento produzido pela humanidade faz parte da nossa história. A gente pode olhar para ela de várias maneiras. E o nosso papel é, por meio das histórias, fazer a interface entre aquilo que a gente está ensinando, entre os conceitos historicamente construídos e aquele que chega novo no mundo. Esse é o nosso papel, fazer a interface. Quando a educação na Grécia era feita para uma, duas pessoas, o professor era um preceptor. Quando precisou colocar todo mundo na sala de aula, meu Deus, muita gente na sala de aula, isso é impossível. Depois a gente colocou o povo na sala de aula. Nossa, mas o povo não pode aprender. Em alguns momentos colocou a mulher na sala de aula. Depois veio a internet. Há quem acreditava que a televisão seria o fim do rádio. Nós ouvimos rádio todos os dias. Todos os dias. Raramente nós não ouvimos rádio. Então, uma coisa não substitui a outra. E os desafios que nós temos, eles, na verdade, só repetem outros desafios que já teve ao longo da história. Porque assim o é. E outros terão. As únicas coisas que não mudaram e que ainda eu acredito que não vão mudar tão cedo é que desde o professor preceptor lá na Grécia, com um único aluno, até hoje, quando nós falamos para 300 pessoas, a gente precisa tentar criar conexão. A boa aula é aquela que se faz compreensível, na qual você coloca um pouco de verdade e um pouco de coração. A tecnologia nos leva, mas ela não nos une. Nós nos encontramos com muitas pessoas em muitos lugares. Me encontro com pessoas no metrô, me encontro com pessoas no avião, me encontro com as pessoas no elevador, me encontro com pessoas na fila do banco. Não tenho nenhuma conexão com elas. Mas quando começamos a falar, começamos a pensar e perceber que temos mais ou menos as mesmas expectativas. Os mesmos medos, os mesmos receios. As conversas da minha casa muito provavelmente não são muito diferentes das conversas de vocês, das conversas das casas de vocês. Desemprego, política, futebol, coisas da vida cotidiana. Meu avô dizia assim: é só fazer o feijão com arroz. E eu acho que é muito disso. E aí, para terminar, de fato, eu me lembro de uma ocasião e o meu avô fez uma pipa para mim. E ele foi falando daquela pipa e me ensinou a fazer pipa. E aquilo foi tão encantador, assim, a maneira como ele falava, a atenção que ele me dava, e ele ia contando história da vida dele também, enquanto ele fazia pipa. E eu tinha total interesse naquilo. E eu acho que educação é mais ou menos a mesma, é exatamente isso. Então, quais são as novas perspectivas na didática, na educação remota? As perspectivas da didática na educação remota são as mesmas de que sempre foram. É um professor falando para um aluno, alguém que representa um conhecimento historicamente produzido pela humanidade, falando para alguém que tem sede ou que deve aprender determinadas coisas. E isso só pode acontecer se a gente criar uma conexão e se a gente conseguir falar mais ou menos a mesma língua. Quem fala para crianças muda o tom de voz. As professoras que dão aula na educação infantil se abaixam para falar com as crianças, olhando nos olhos, e criam uma conexão ao falar com elas, no sentido de criar confiança. Criar confiança, empatia e estabelecer comunicação. Quando a gente consegue criar confiança, empatia e estabelecer comunicação, qualquer que seja o caminho, vai dar certo. Quando você recebe um e-mail de uma pessoa, quando recebe um WhatsApp de uma pessoa que é significativo, ou quando recebíamos uma carta ou um bilhete, faz total diferença e conexão na nossa vida. Então, não é nova ou antiga,
ou velha ou futura. Somos humanos, pensamos, temos sensação e transcendência. Quando a gente consegue conectar um pouco disso, esse é o caminho. A tecnologia nos ajuda? Sim. O jogo nos ajuda? Sim. Poder ver vocês aqui no vídeo ajuda? Demais. Mas certamente, se você está só interessado, por exemplo, no certificado, essa 1 hora que eu falei para vocês foi extremamente penosa. Mas se você concorda ou se vê um pouco representado no que eu falei, faz 1 hora que eu estou falando e talvez você nem percebeu. Como eu nem percebi que estou falando 1 hora, porque eu estou falando do que gosto. Então, esse é o caminho. O aluno que não gosta da sua aula, não gosta presencialmente e não gosta no remoto. As pessoas, eu não comecei a gostar de pessoas que eu não gostava. Eu não comecei a gostar de coisas que eu não gostava ou não apreciava. Talvez eu tenha ficado um pouco mais exigente. Talvez eu tenha ficado um pouco mais refinado. Né? E aí, usando a fala do Renato, de fato, para a gente caminhar para o fim agora, quando o Renato fala precisamos de competência. E aí o conceito de competência, né? Competência é a nossa capacidade de mobilizar conhecimentos para resolver uma determinada situação. E quais são os conhecimentos que eu preciso mobilizar? Agora talvez sejam outros. Talvez um conhecimento de internet, um conhecimento de recursos tecnológicos, um conhecimento de como fazer alguma coisa acontecer. Mas é o seguinte, eu precisei, vamos falar do que nós estamos usando aqui hoje. Eu precisei de qual conhecimento? Eu precisei acessar a internet, eu precisei conectar o Meet, eu precisei ligar minha câmera e precisei ligar meu áudio. Feito isso, que levou 2 minutos, o resto voltou a ser como era antes. Posso compartilhar uma apresentação que vai levar 5 segundos. Basta eu clicar aqui no compartilhar, apresentar agora, encontrar o meu arquivo e compartilhar com vocês. Então, todo conhecimento tecnológico, ao longo dessa 1 hora que nós estamos aqui, ele vai ter consumido gigantescos 1 minuto. O restante está na conexão que a gente consegue criar. Então, é um pouco, eu acho que é isso. Esse é o caminho. Bom, eu espero que vocês não tenham todos dormido, pelo menos não simultaneamente. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, a gente tem alguns minutos para isso. E eu agradeço muito vocês estarem aqui e a confiança sua, Sandra, de me permitir falar. Não, professor, deixa eu pôr o vídeo aqui. A satisfação é nossa. Eu acho que mais do que uma palestra foi um... Aliás, o professor Lupercio, ele tem essa coisa, né, de falar e tocar, né? Não tem jeito. Toda vez é sempre uma mensagem e uma passagem pelo coração, né? Mas é assim, é no que ele escreve, é no que ele fala e as coisas acabam tocando a gente. Então, eu particularmente absorvo algumas informações que para mim são bastante generosas no sentido de tocar o coração, né? E de tocar o coração também na esfera onde a gente atua, tanto como professor, como alunos que somos também, né? E eu fiquei pensando, professor, pensando assim, que a educação formal no sentido da forma que ela que ela veio até o momento da instalação do isolamento, ela tinha 3 características principais, né, que ao longo dos séculos a gente não conseguiu muito que mexer nisso, que é a questão da base, ou seja, a base da nossa educação, os 3 componentes básicos, que seria a questão do currículo, do ensino e da avaliação. Isso sempre performou a nossa didática, né? Sempre foi um objeto, apesar de críticas, apesar do contraditório, mas sempre performou a didática dos professores esse tripé. Pensa-se no currículo, pensa-se em como vai se ensinar e pensa-se na avaliação. Eu acho que nesse momento, e é bem a sua fala, o que você trouxe, a gente tem um ingrediente que extrapola tudo isso. Não deixa de existir, mas extrapola tudo isso.
E é aí que cabe essa reflexão que você está trazendo para a gente, que é da didática. Não que a gente não tivesse, óbvio que tem didática, mas ela estava alinhada com o currículo, com o ensino e a avaliação do processo de aprendizagem. E nesse momento a gente, essa estrutura meio que foi abalada. Meio não, foi abalada, né? Não só fala, você fala de avaliação, fala da didática, fala de como que lá e cá se aproximam, o que é interesse, o que afeta os alunos, o que afeta o professor em relação ao que ele afeta os alunos, né? Como é que as pessoas estão reagindo nesse momento? A gente fugiu, saiu forçosamente, né, por alguns instantes e alguns momentos históricos, a gente queria muito sair desse formatinho, currículo, ensino e avaliação, mas o sistema em si caminhava para a gente agir dessa forma. Alguns professores arriscavam didáticas diferentes, didáticas mais democráticas, inovadoras, sei lá se é essa palavra, mas desta vez nós estamos deparando com o inesperado, que é isso, como fazer essa didática, né? E quais são os ingredientes que nesse isolamento foram agregados à nossa didática de professor e também dos alunos, porque o aluno também está tendo que ter uma adequação nesse processo, e que é bastante interessante, porque a gente vivia falando do protagonismo, da atuação, da autonomia, que eles buscam, aqui mesmo agora, eu estava vendo o pessoal tentando entrar, não, mas o link eu não consigo, não, mas todos conseguiram. Eu acho muito interessante isso, porque isso também faz parte do aprendizado de um futuro professor, que vai deparar com essa tecnologia, inevitavelmente, que isso não tem volta. Acho que daqui para frente a gente tem uma perspectiva que é essa, não ter volta, né? Nesse tripézinho. Queria que o senhor, sei lá, fizesse um comentário em relação a isso. Eu acho que assim, podia ter feito uma pergunta mais fácil, né? Eu acho que eu Não, acho não é que pergunta, não, é um colóquio. Vamos colocar. eu acho que assim, você traz algumas questões que elas são incontornáveis na medida em que a gente pensa a educação de uma maneira mais democratizada, na medida em que a gente pensa a educação de uma maneira mais para todos. Muitas vezes nós tentamos fugir da ideia de currículo, colocamos o currículo a partir de uma visada assim, isso padroniza pessoas, formata pessoas e faz com que todos sejam iguais, desconsiderando as questões da subjetividade. E não dá para a gente pensar em uma educação enquanto nação que não esteja de alguma maneira apegada a um currículo, que não esteja de alguma maneira ligada a algum tipo de padronização e talvez de espelhamento de determinadas regiões, por exemplo. Não pode um aluno de um lugar aprender uma coisa diferente do aluno de outro lugar, no que diz respeito aos conceitos, às questões científicas. Talvez ao contexto, certamente que não. Eu acho que quando a gente olha assim, o currículo, o ensino e a avaliação, nessa perspectiva remota e neste modelo que a gente tem hoje, talvez, e eu vou dar uma resposta bem simplista agora, mas assim, um tanto quanto aposta, tá? Aposta de futuro. Eu penso que para a gestão educacional de um país, saindo da filosofia agora, para a gestão educacional de um país, para a gestão educacional de uma região, quanto mais remoto é o ensino, quanto mais virtualizado é o ensino, pelo menos no curto e médio prazo, maior a facilidade de padronização de currículo, na minha opinião, e maior a facilidade, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas maior a facilidade técnica, penso eu, de avaliação. A avaliação é óbvio que ela sempre vai modular a nossa abordagem didática, a nossa escolha conceitual e a nossa escolha de trajetória. Mas na medida em que eu posso, falando agora bem politicamente, na medida em que eu posso colocar mais alunos dentro de uma sala de aula, porque o ensino híbrido e o ensino remoto possibilitam isso,
eu posso expandir o alcance de determinado currículo com mais segurança a determinado número de público. Se antes eu não conseguiria ou não conseguia verificar o que é feito, o que é dito, o que é falado, ensinado e avaliado, hoje eu posso muito mais. Porque hoje as nossas salas são compartilhadas, as nossas aulas são gravadas, e com o passar do tempo, talvez as nossas avaliações sejam feitas de uma maneira mais massificada. Quem sabe no sentido de que numa disciplina XYZ eu tenha uma prova com 100 questões de múltipla escolha, por exemplo, e que possam ser de alguma maneira randomizadas, para que os alunos façam 10, outro aluno faz outras 10, mas ainda assim eles estão dentro do guarda-chuva das 100 questões, e as 100 questões obedecem a uma padronização curricular. Então, eu acredito que quando a gente pensa no currículo e na avaliação, quanto mais nós tornarmos o ensino virtualizado dentro do âmbito do ensino formal, né? Ensino fundamental, ensino básico, ensino superior, embora eu acho que o ensino híbrido vai caminhar primeiro para o ensino superior e depois ele vai descendo, descendo não no sentido de apequenar, obviamente que não, indo para o básico, né? Indo para o ensino básico, eu penso que isso fica um pouco mais comum, um pouco mais tranquilo. Eu vejo, por exemplo, no papel de um gestor, de um secretário de educação de uma cidade como Santo André, eventualmente, na qual todas as avaliações passem pela mão dele e sua equipe, todas as avaliações de todos os professores e todas as escolas de Santo André. Isso era absolutamente inviável no âmbito do ensino presencial, mas no âmbito do ensino remoto, isso é absolutamente possível. Temerário, talvez. Preocupante, talvez. Mas possível. E partindo de possibilidades, de perspectivas ideológicas de determinados governos, tentador. Profundamente tentador. Para algumas ideologias de governo. E no âmbito do ensino remoto, isso é muito mais fácil de acontecer, né? Isso é muito mais fácil de acontecer. Então, eu acho que é esse o caminho. Por outro lado, eu acho que tem uma questão aí. Deixa eu só ler um pouco o que a Sandra colocou, senão não vou conseguir responder. Eu também. Saudade também de você, Vi. Eu também acho que, assim, que a gente vai caminhar cada vez mais para o ensino híbrido, Sandra. Concordo com você. A gente vai caminhar mais para o ensino híbrido. Mas o currículo sempre, o currículo sempre vai estar presente. Sempre. O currículo sempre vai estar presente. Porque talvez não esteja o currículo oficial, talvez seja um currículo oficioso. É o currículo, de repente, que o professor escolheu. Se a gente entender como currículo trajetória minimamente construída racionalmente, com certo encadeamento de ideias e nível de complexidade para sair de uma condição e chegar em outra, todo professor tem que pensar isso em algum momento. Então, é uma situação peculiar e paradoxal, porque eu não acho que deva padronizar todo mundo, mas, ao mesmo tempo, não dá para deixar na mão de cada professor escolher o que faz. Porque, do contrário, acaba acontecendo com o que acontece nas lives hoje. Eu, por exemplo, segui o caminho que eu achava interessante. Se fosse outra pessoa com o mesmo título, talvez falaria assim, não, pera, vamos falar de um monte de tecnologia, vai ter uma aula de tecnologia aqui. Talvez outro falaria das questões de capacitação para o mercado de trabalho, porque o que a gente está sabendo aqui, o que a gente está formando, é formas de pensar e de agir que, de alguma maneira, vão fazer com que as pessoas se coloquem diferentemente no mercado de trabalho. Então, acho que o currículo vai continuar existindo, sempre é necessário, não tem como. Onde tem mais do que duas escolas, eu preciso de um mínimo de currículo padronizado, mínimo. Acho que é uma questão quase que óbvia, fruto do número de gente que estuda. Ainda bem, é um bom problema. Eu acho que é um bom problema. O ensino, queira ou não queira, também sempre vai existir, porque todo mundo ensina todo mundo, mesmo que eu não queira. É impossível não ensinar. O meu cachorro me ensina, meu gato me ensina, meu vizinho me ensina, todos ensinam o tempo todo. E a avaliação, obviamente, que a gente pode discutir aqui de novo, se avaliar, avalia, se prova, prova alguma coisa. É um tema que daria mais, não uma, mas 10 lives.
Agora, no âmbito do ensino remoto, é fato que padronizar currículo, padronizar ensino e padronizar avaliação é muito mais fácil. O que, se por um lado pode democratizar o acesso a um determinado nível de conhecimento, por outro, pode tirar uma característica que encanta, acho que a muitos de nós, que é a subjetividade da educação. Tirar não, mas diminuir. Então, eu acho que o nosso papel é olhar para as coisas sempre com ressalvas. Olhar para as mudanças sempre com ressalvas, mas nunca com rejeição. Porque mudar é uma constante. E esse é o nosso trabalho. Acho que é isso. Oi, professora. Oi. Eu acho que é isso. O currículo, ensino e aprendizagem é a essência da educação e avaliação, né? Agora, como que vai fazer, realmente essa questão preocupa, e acho que é interessante para os nossos alunos também perceberem isso, o quanto preocupa a questão do que virá também pela frente. A gente entra um pouquinho na esfera das políticas públicas de educação, como é que esse currículo também está sendo visto, analisado e estruturado pós-pandemia, após esse momento que a gente está vivendo, né? A gente não pode esquecer que a padronização é sempre uma forma que a gente tem de ter um controle sobre sobre educação, no caso da educação, sobre a educação, né? A padronização é sempre interessante quando se tem uma sociedade que é padronizada, né? Em termos de gostos, valores, costumes, então a gente também vai enfrentar isso. O desafio permanece bastante, né? Ele é bem pontuado. Eu não sei se alguém teria mais alguma pergunta, quer abrir aqui o microfone, fazer uma pergunta para o professor, para a gente debater, para ele nos ajudar a esclarecer aqui. Ok. Eu tenho, professor, agradeço demais, acho que a gente já chegou no nosso limite, né, de horário. Já. Eu agradeço bastante as suas palavras, e aqui está o reflexo no chat da repercussão das suas palavras, esclarecedoras, motivadoras e reais, na perspectiva do que nós estamos vivendo. Nós, professores da FASA, inclusive, a gente discute bastante sobre isso, sobre como fazer com que isso chegue aos alunos, a gente adaptou todos os planos de ensino para que a gente conseguisse fazer levar esse semestre de uma forma bastante responsável e empática, acima de tudo empática com os nossos alunos e os nossos professores, todos com dificuldades e todos também com uma grande up na autoestima, de se conseguir se ver autônomo para fazer certas coisas, mesmo nós, né, os professores também, enfim. E aí o Renato vai me ajudar agora um pouquinho para disponibilizar o link, que nós temos alguns alunos aqui, nessa nossa primeira, né? Porque nós temos várias lives, né? Ele vai disponibilizar o link aqui, Renato, por favor, para os alunos responderem o questionário para emissão de certificado e também para emissão, para disponibilizar as horas complementares para eles. Enfim, mas a gente tem uma série de palestras, pelo menos na área da pedagogia, mais umas 3 palestras, aos sábados, que também faz parte do nosso calendário acadêmico. Então, os sábados também são utilizados para compor as atividades do semestre. E aí seria interessante os alunos acompanharem, os professores também acompanharem, para que a gente possa usufruir desse momento tão engrandecedor, né? Eu vou passar para os alunos a relação novamente, o Renato me ajuda também, a relação dos cursos, das palestras, desculpa, que nós temos aos sábados. E é isso. Ao professor, Muito obrigado.
E bom sábado a todos. Renato, você põe o link aí para mim, por favor? Gente, bom final de semana, muito obrigado. Obrigado, Prazer rever professor. aqui as pessoas que eu não via há tempo, minhas Sábado. alunas, mais uma vez, como eu disse no início, falar para o meu professor aqui, eu sempre sou muito respeitoso e muito saudoso dos meus professores, então foi um pouco difícil aí, mas está tudo certo. Um abraço para todos, viu? Beijo, tchau, tchau. Beijo, professor. Tchau. Obrigada. Renato, você foi. Renato, está me ouvindo? Sim, já vou disponibilizar aqui. Legal. Então, pessoal, os alunos, por favor, aguarde um pouquinho, que ele vai disponibilizar o link para vocês participarem. É que tem que ser respondido agora, por isso que é importante que vocês fiquem, tá bom? Eu vou fechar meu microfone e a gente se comunica aqui pelo chat. Obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, bom sábado para todos.